Fraternidade de Luz. Vamos lá para mais um vídeo Yin e Yang. Vamos ver o que vem aqui para nós. Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Bom, vamos ver aqui. Eu tava vendo agora no TikTok, se suicidou um psicólogo aí conhecido no meio, né, deles aí, de quem é psicólogo, e eu tava vendo uma psicóloga falando que ele estava na melhor fase da vida dele. Eu acho tão leviano às vezes a gente falar sobre a vida do outro, né? Aí ele estava na melhor fase. Se estivesse na melhor fase, não tinha se suicidado. Diz que a mulher dele falou que ele estava na melhor fase. Eu não acho. Eu acho que pode ter sido a melhor fase para quem está em volta, avaliando, né? Porque ninguém tira a vida na melhor fase, não é? Não sei. Às vezes eu acho que a narrativa das pessoas é tão vazia, sabe? Vazia. Vazia sem sentido, né? Você na melhor fase da sua vida, você tirar a vida. Acho meio contraditório esse tipo de narrativa, mas enfim. Vamos lá. Vamos ver aqui o que vem para a energia Yin. Qual que é a frequência da energia Yin nesse momento? A mente e a inocência. Energia um pouquinho carregada, amistosidade, levando com a correnteza, comparação. Bom, aqui mostra que a energia feminina está num momento um pouco conturbado, tá? Tem algumas coisas preocupando, tem algumas torres acontecendo, tá? Tem um certo conflito na frequência do feminino, do Yin. Vamos ver a energia do masculino. Qual é a energia do masculino? Nesse momento masculino, temos o Criador e a concessão. Temos a criatividade e o condicionamento. Então, aqui mostra que o masculino está no momento de tentar se conectar com o espiritual, está na energia do Criador, num processo de purificação, de centralização. Aqui fala que o feminino e o masculino estão unidos pela ferida. Vamos ver o que o espiritual espera da energia Yin e Yang, das energias aventura e a repressão. Tá falando que tem aqui uma purificação que está acontecendo, tá? Tem uma libertação de crenças, padrões, de uma mentalidade aqui.
É como se o feminino e o masculino tivesse se libertando de pesos, de bloqueios, de uma mentalidade que reprime, que não deixa avançar. O espiritual quer que ambos entrem num novo tempo, que ambos soltem, fiquem leves, aceite o novo. Vamos ver aqui a frequência do feminino, pajem de espadas e o 8 de paus. Feminino aqui vem notícias, informações diferentes, novas informações. Feminino observando coisas novas, tá? Mas isso provavelmente está causando algum tipo de conflito na frequência do feminino, tá? Tá tendo um conflito aqui na frequência do feminino. Porque ao mesmo tempo que tem uma levada nova, tem algo antigo sendo bagunçado mentalmente, né? Tem um barulho muito alto na mente do feminino, assim, um barulho, sabe? Um tormento, um cansaço, várias torres. E ao mesmo tempo o feminino tá tendo uma visão nova sobre as coisas e observando de longe. Vamos ver aqui o masculino, 10 de paus e o 6 de copas. Então, o masculino está num processo de centralização, se centralizando, porém, apesar dessa centralização do masculino, aqui há um fardo, tá? O masculino, ele carrega um fardo, um peso, ok? Apesar desse processo de purificação, centralização, isso tem a ver com o passado. Tem um peso aqui que o masculino ele precisa deixar. Ele precisa soltar. Vamos ver aqui qual o sentimento do... Vamos fazer aqui diferente. Qual o sentimento do feminino com o masculino? Feminino. Cavaleiro de paus. Clarifica esse cavaleiro de paus. 10 de espadas. Tá. Aqui qual o sentimento do feminino pelo masculino? Uma frequência totalmente volátil. Acho que é volátil, porque não é consistente, não é... O feminino não consegue ali ter posse, sabe? É como se fosse... não consegue materializar nada ali com esse masculino. Tá vindo essa palavra, se encaixa ou não, eu tenho que falar, tá? E aqui tem esse 10 de espadas, que fala que o feminino mentalmente aqui se decepcionou muito com esse masculino, sabe? Então, o sentimento do feminino com o masculino é que todo um movimento descoordenado, muito rápido ou até apaixonante, corajoso, impetuoso, rebelde do masculino levou o masculino a esse 10 de espadas, que é realmente uma energia de bloqueio na matéria, tá? O 10 de espadas é aquilo que eu planejei, aquilo que eu pensei, não deu certo, não aconteceu e tô no chão, né?
tô no chão, realmente as ideias que eu tinha não rolou. Então esse é o sentimento do feminino, né? O feminino sente isso, sente que o masculino tá no chão, sente que o masculino ele tá no momento de se sentir traído, de se sentir mal pelas escolhas que escolheu, né? Que fez. E as escolhas que escolheu é bom, né? Então tem toda essa frequência do na verdade o feminino ele tem uma consciência muito clara que esse masculino ele fez movimentos que o levou à fossa, ao engano, à traição, à negativa, tá? Vamos ver aqui qual é o sentimento do masculino pelo feminino. 9 de ouros, a independência. O masculino vê o feminino totalmente independente, saudável, reconhecido profissionalmente. Assim, a estrutura do feminino tá quem, sabe assim? Então o masculino ele sente o feminino muito independente, muito realizado, muito seguro, tá? Que mais? E o As de Ouros. E além de tudo, o feminino é generoso, tá? Tem uma generosidade de ofertar algo para o masculino. Então, o sentimento é que o feminino realmente traz para o masculino a estrutura, o cuidado, a nutrição. E o 9 com o As é o 10. Esse feminino, ele transborda não só para a frequência ali do masculino, mas para uma estrutura, tá? Que a gente pode colocar a família. Então aqui são sentimentos totalmente diferentes, né? O feminino vê o masculino assim como uma energia instável, uma energia errônea, e o masculino vê o feminino como uma energia de cuidado, nutrição, estabilidade, e vê também que esse feminino é conivente com essa toxicidade. Conivente e assim, tem uma questão de lealdade, sabe? Lealdade. Então, assim, é algo muito particular ali, sabe? É como se o feminino ele aceitasse essa nocividade do masculino, essa falta de assertividade, esses múltiplos erros, tá? Vamos ver aqui qual a intenção do feminino. 2 de espadas. Eu vejo que o feminino não quer comunicar. Clarifico 2 de espadas, 2 de ouros. O feminino quer uma troca mais concisa, uma troca mais igualitária. O feminino aqui exige que agora não seja verbal, mas seja algo substancial, assim, concreto, tá? Aqui pode ter pessoas que têm um nível de conhecimento alto, por isso que o vocabulário muda também, tá, gente? Mesmo que saia alguma palavra errada, é o que vem na minha mente, dependendo das consciências que estão aqui. Independente se está certo ou não, é a hora que passa para mim, tá? Porque depende de mim, né? Exteriorizar, né? Passar para vocês a mensagem. Então, eu posso errar, ok? Então, é isso. Bom, enfim, aqui fala que o feminino não quer comunicação, no sentido de promessa, palavra,
né? O feminino, ele quer realmente uma troca. O 2 de ouros, uma troca que fala de cura também, de estabilidade, de nutrição, cuidado. O feminino quer que o masculino aceite, mas que troque, né? E o masculino, a gente vai ver qual é a posição do masculino, mas aqui eu sinto que o feminino está muito certo do que quer, né? Em relação ao masculino. Vamos ver aqui qual a intenção do masculino com o feminino. 2 de copas e rei de ouros, certo? Aqui a intenção do masculino realmente é se comprometer com esse feminino, né? Aqui o rei de ouros é uma frequência de muita estabilidade, trabalho, segurança, compromisso. E aqui esse masculino quer dar, né, para o feminino, quer retribuir de certa maneira essa estrutura. Então aqui eu vejo que a intenção do masculino, eles estão falando aqui que não é parceria, tá? Parceria para o masculino é emocional aqui, ó. A parceria, 2 de copas, aqui é um potencial, é uma parceria que tem um potencial emocional ali, uma conexão. Só que aqui o masculino quer ofertar aqui não é parceria com o feminino. O masculino quer dar alguma coisa para o feminino ali. Vamos ver o jeito que se desenha essa leitura aqui, porque o feminino espera, tem intenção do 2, que é o equilíbrio, a parceria, a saúde. Só que a energia do rei de ouros aqui dando uma esfera para o feminino e deixando outra aqui, talvez esse masculino ele não esteja disposto a ter essa conexão, trabalhando lado a lado, mas sim o masculino ofertando algo, oferecendo algo para o feminino, mas a gente vai ver melhor sobre isso, tá? Vamos ver quais os próximos passos do feminino. Rei de espadas, olha lá. Então eu vejo aqui que o feminino está muito certo de que não vai se comunicar, na verdade não vai aceitar algo verbal, não vai. O feminino quer uma troca, lado a lado, tá? Uma troca mesmo, algo palpável. Aqui fala que os próximos passos é um corte, tá? Eu vou pedir clarificação desse rei de espadas. A temperança, tá? E a grande sacerdotisa. Olha, aqui eles estão falando que o rei de espadas aqui é como se o feminino fizesse algum tipo de manobra inteligente que corta alguma situação. É como se o feminino tivesse que ganhar tempo. Então tem uma situação aqui que o feminino corta, resolve e para ganhar tempo, né? Só que aqui o feminino em silêncio, tá? O silêncio é claro aqui. O feminino também numa frequência muito distante, num processo de cura interno também, um silêncio, mas parece que tem uma manobra do feminino ganhando tempo, tá? Vamos ver os próximos passos do masculino. 8 de copas, clarifica. 8 de espadas, clarifica. O as de copas. Então, os próximos passos aqui do masculino,
o masculino desapegando de alguma coisa do passado, algo que guardava ou que remoía ali algum sentimento. O masculino sem uma visão clara para onde quer ir, aonde quer chegar na matéria, até porque lembre-se que tem o 10 de espadas, né? O masculino totalmente no chão, sem assertividade nenhuma mesmo, porque tá no chão. Agora, cai do lado do masculino, ele tá no 8 de espadas, totalmente sem noção do futuro, sem achar que tem saída, sem nada. Assim, sem expectativas, esperança sobre o futuro. Sabe que tem que desapegar de algo, isso é claro que o masculino sabe, mas também não sabe como vai ser na matéria isso. Então, aqui veio o As de Copas, que é uma nova aliança. Então, pode ser que esse masculino renove com uma aliança, renove. Ou pode ser que esse masculino firme com uma outra aliança, assim. Ou ele renova, ou é uma nova. E o Rei de Paus. Tá claro aqui que enquanto o feminino corta e tenta resolver algo e ganhar um tempo na matéria, porque tem um processo aqui de ganhar tempo do feminino em silêncio, é como se o feminino estivesse esperando uma troca ali que não vem do masculino, e o feminino com toda certeza tinha essa certa ilusão que viria do masculino. De alguma maneira, fiz até assim. Provavelmente o feminino está bastante abalado com essa mentalidade, várias torres. Mas a questão, vamos lá, o feminino está esperando alguma coisa se desenvolver na matéria para tomar decisões. Então, aqui tem um ganhar tempo. O masculino, aqui totalmente cego na matéria, tem uma renovação ou uma aliança que faz esse masculino ganhar a área, que é o Rei de Paus. O masculino se encorajando a avançar. Então, aqui, nesse momento, o masculino pode não ter a visão sobre o futuro. Não tem, sabe? E não tem a visão sobre o futuro, como vai ser, tá? Só um minuto. Bom, gente, voltei. Eu olhei, era 23h23 no relógio. Eu vou falar um negócio para vocês. Tá mudando coisas na matéria, tá? Acabou de acontecer uma situação que mostra que o dia virou noite, tá? E tem alguma transformação na matéria ligada ao masculino. Esse As de Copas já está anunciando essa nova aliança do masculino, tá bom? Então, esse As de Copas seguido do Rei de Paus, o masculino vai seguir um caminho, com coragem, com força, com fé. O que o espiritual espera é energia de novo, porque a gente tem aqui a aventura criança. Eu sonho bastante com criança, né? Às vezes eu acho que eu ainda vou ter uma filha. Às vezes eu acho, né? Por quê? Por que que eu acho? Porque eu tô ligada a muitas pessoas, a muitos fractais. Então eu ainda tenho coisas que eu não consigo diferenciar o que é meu e o que é do outro, tá? Mas já veio várias vezes para mim uma menina.
E, enfim, eu sonho muito com criança. E essa semana eu sonhei que eu estava numa avenida e eu estava de carro, daí eu via duas crianças correndo na avenida, duas criancinhas bem pequenininhas, correndo, sabe? E eu descia do carro e corria, pegava uma por aqui, a outra por aqui. Aí eu pensava, né, assim, no sonho. Eu falava assim, nossa, mas quem que deixa duas crianças correndo assim? Cadê os pais dessas crianças? E daí virava a esquina assim, um monte de jovem, né? Jovens assim. E daí vinha uma menina e falava assim: nossos pais morreram e eu cuido deles. Aí eu fiquei olhando, sabe? Enfim, eu lembrei aqui olhando para essa energia da criança. Então, assim, eu acredito que essa energia do novo ela já está presente. Essa energia do leve, eu aceito o que vier, né? Eu acredito que o feminino ele está nesse processo de soltar. Eu acredito que é mais difícil para o feminino, porque o feminino tem várias questões ligadas ao emocional do feminino, né? Tem uma coisa que eu quero dividir com vocês aqui. Eu estava assistindo um vídeo de um casal de crianças dançando. Vocês sabem que quem é bailarino assim, eles começam de cedo, né? O casal. Então são encontro de almas. Eu acredito que na dança é o local que mais tem encontro de almas. Mais tem, porque você vê aqueles casais que 15, 20, 30 anos dançando juntos. E a sincronia, a sintonia entre eles é imensa. Enfim, gente, eu vi um casalzinho dançando e a menina vinha e dava um tapa na cara dele, assim, né? E ele fez assim e deu assim no braço dela, assim. Eles uns 10 anos, 9, 10 anos. E ele pegou ela assim, segurou e mandou ela assim, sabe, bravo, segurando ela. E ela olhava assim para ele. E ali, aquela cena, eu vi o caos e a ordem. Feminino, ele tem essa energia de caos, né? Não consegue lidar com as emoções, né? O feminino ferido, né? O feminino curado é essa frequência da grande sacerdotisa. Eu sempre olhei esse feminino que é mais contido, né? Esse feminino mais contido, ele não chora, ele não chora. Esse feminino mais contido, ele tem uma fortaleza por dentro. O feminino que chora, grita, esperneia, é um feminino que tem muita ferida, né? E sempre aparenta uma fortaleza, sempre aparenta. Só que por dentro tem muitas feridas. Então, qualquer tipo de repressão do masculino, esse feminino chora, né? O feminino curado, ele não chora. Ele não tem essa dor. Ele tem um equilíbrio, ele silencia. Silencia. E ele tem uma força muito grande mesmo. Então, eu acredito que todo esse tormento que está acontecendo com esse feminino aqui ferido é para se tornar esse feminino mais tranquilo, mais leve, mais confiante, né? Mais seguro, um feminino que entende a sua profundidade e que entende que o masculino ele nunca vai, pelo menos nesse momento que a gente está, sentir como feminino. Ele pode se compadecer, respeitar, mas a profundidade do feminino é imensa, é gigantesca,
infinita, só que sem controle é perigoso, né? O caos é perigoso sem controle, sem ordem, né? E a gente tem muito caos aí solto. Enfim, é isso que tá rolando aqui. Agora a gente vai ver o bloqueio do feminino, o mundo. Tá bloqueado aqui um final de ciclo, uma conclusão de uma situação. Tá bloqueado aqui. E o pendurado. É isso mesmo, tá? O espiritual tá falando que tem um ciclo imenso, imenso mesmo. Para ser fechado pro feminino. Só que aqui tá em pausa, tá? Tá em pausa, tá bloqueado. Eu vou pedir uma clarificação, 6 de paus. Realmente aqui, sabe aquela vitória chorada? É isso aqui que eu vejo. Tem um bloqueio aqui. Então, o mundo pendurado e os 6 de paus, o feminino tá com essa vitória, esse reconhecimento bloqueado. Vamos ver aqui o desafio do feminino, Rainha de Espadas. Então, aqui tá falando que esse feminino, ele tá num momento assim de tomada de decisão temporária na matéria. Clarifica a Rainha de Espadas, o 2 de paus. Então, aqui o feminino terá que tomar decisões aí temporárias, esperando algum tipo de movimento no futuro. Porque aqui está bloqueado mesmo uma situação que tiraria o feminino de um sofrimento e de perdas. Saúde. E de perdas. Nossa, eu vou abrir a boca. Meu Deus. Bom, voltando. Então aqui o que mostra nessa frequência aqui, né? Aqui mostra que está bloqueado, então, para o masculino, né? Tem essa energia de bloqueio para o masculino. E masculino não, feminino. Tem essa energia de bloqueio, pode ser para o masculino também. Tem essa energia de bloqueio aqui. E o feminino tendo esse desafio de tomar decisões ali na matéria. É ligada a documentos, negociação, pensando no futuro, tá? Vamos ver a bênção aqui do feminino. A morte. Clarifica os 5 de espadas e a roda da fortuna, a bênção do feminino e o 3 de espadas. Clarifica esse 3 de espadas para o feminino, 4 de copas. Clarifica 7 de copas. Cavaleiro de ouros. Olha, abrir a boca de novo. Ó, o que eu vejo aqui? A bênção do feminino tá falando de uma energia aqui
de uma grande finalização na matéria, tá? Como vê Escorpião, tem que a morte aqui tem a ver com energia de saúde ou financeira aqui, tá? Porque é Plutão. E tem uma energia de herança, de partilha, enfim, e tem os 5 de espadas e temos a roda da fortuna. Aqui fala que o feminino consegue organizar algumas coisas que não estavam organizadas, mas que depois tem uma grande virada, um grande movimento aqui que leva esse feminino a ter uma decepção. E essa decepção, ela está muito ligada ao que o feminino estava imaginando, ilusionando em relação ao que poderia acontecer. E aqui fala que essa energia emocional, né, emotiva do feminino não vai ser correspondida, porque aqui é como se o feminino caísse numa armadilha. Só que vem o Cavaleiro de Ouros. Então, assim, de certa maneira, o feminino recebe algo, mas não é o 2 de Ouros, tá? O feminino recebe algo aqui. E o Cavaleiro de Copas. E o 5 de Copas. Aqui tá falando que o feminino acaba recebendo energias que entram e saem, tá? E isso vai gerar no feminino algum tipo de decepção, porque o feminino vai ter um sentimento assim que estava com alguma coisa em mãos ali para ser feliz e não rolou. Não rolou. Porque o 5 de copas mostra o cavaleiro de copas indo e depois o 5 de copas. Então tem um sentimento de frustração aqui, que algo não rolou, né? Que algo não foi legal, que algo... As taças quebraram, sabe? Não era o que o feminino estava esperando emocionalmente. Nem sei se é isso, mas talvez o feminino esperou, né, algum tipo de envolvimento emocional desse masculino, mas aqui o que mostra é que o feminino viu ali um conflito, as taças no chão, uma decepção, tá? Vou pedir a última clarificação, gente. 7 de paus, é isso. É tipo, o que estava faltando pro feminino pegar, tá? É isso que estava faltando, eu entender, eu perder, porque lembra que o que estava bloqueado aqui pro feminino era a grande virada, né? O feminino sair de um sofrimento que traz perda, renúncia. Então, aqui mostra que o feminino tem que chegar nessa perda, né? Nessa falsa. Então, o feminino tem uma falsa ideia de reconhecimento desse masculino. E, na verdade, o que chega até esse feminino nesses próximos dias e semanas é que não era o que o feminino estava pensando. Não era mesmo. Não era. E é isso. Isso vai fazer com que esse feminino tenha coragem de avançar. De avançar é o 7 de paus. Sabe? Era o que faltou
para que eu avançasse. Na verdade, o 7 de paus mostra que o feminino estava numa posição ali de ataque, né? De uma posição de se defender, porque estava tendo algum tipo de ataque chegando e o feminino nem se dando conta. Mas por quê? Porque na cabeça do feminino, o feminino estava sendo reconhecido por esse masculino. Então, o 6 de paus, tá? Tem um passado de dor, mas olha, eu tô sendo reconhecida. Só que não, a informação que chega com esse 5 de copas, depois de um oferecimento de carinho, de amor, chega um 5 de copas, chorar o leite derramado, não dá mais para recolher o leite. Então, ficar marinando ali numa coisa que poderia ser e não é. Então, aquele as de copas ali traz um sentimento de possibilidade de renovação para o feminino com o masculino. E aqui está mostrando que é o 5 de copas. Então, depois disso, o feminino fala, peraí, então quer dizer que eu não sou reconhecida, né? Que eu não sou reconhecida? Não sou? Não, não é. Porque o masculino tá caminhando para outro lugar, tá seguindo para outra estrada e você tá ficando. Então é ali que entra o 7 de paus. Você entende. Eu vou falar isso, mas pode ser que nem seja nesse grau. Mas você entende que o masculino é um inimigo seu. Sabe assim? Porque você achou que era a reconhecida ali. E quando você vê a situação, não. Você não é a reconhecida. Né? Esse leite aí não dá para recolher do chão, não. Na verdade, esse leite já secou. Não tem por que você ficar murmurando e chorando em cima disso, porque era uma vez. Sabe assim? Então, isso faz com que o feminino feche um ciclo. Mas é um ciclo de tendo que se defender e se proteger. Eu acredito que o feminino ficou bastante vulnerável, porque tinha essa falsa, vulnerável e estagnado, porque tinha essa falsa ideia de reconhecimento. Sabe? Vamos ver aqui o bloqueio do masculino. Os enamorados e a parte a roda da fortuna, a justiça e o carro. Aqui tá mostrando, nessa frequência aqui, tá mostrando que o masculino, ele tá bloqueado para ele comunicação com esse feminino e tá bloqueado ele ficar numa energia de dúvida ou de deixar esse feminino em dúvida, tá? 9 de espadas e 4 de espadas. Tá bloqueado aqui. É como se esse masculino ele não tivesse o poder de alterar esse estado, de sair desse estado de namoro, ficantes, possibilidades, pretendentes, para um estágio aí de ou elevar a relação para algo maior. 9 e 4. Energia da morte aqui seria para um novo estágio, um casamento, um noivado,
de ficantes a namorado, tá bloqueado, né? É uma grande mudança nesse sentido. Vamos ver aqui o desafio do masculino, 6 de ouros e o mago. Então, o desafio do masculino aqui está nesse compromisso novo, que traz um início, que traz uma aliança, que traz um compromisso aqui ligado a uma autoridade ou alguém que o masculino conversa, que mostra aqui que traz ajuda, suporte, os 6 de ouros. Mas é uma energia profissional aqui, sabe? Então, o desafio do masculino tá em aceitar essa ajuda que vem de fora, e o cavaleiro de espadas e o rei de copas. Clarifica? E o 4 de paus. Então, aqui está mostrando o rei de copas, o 4 de paus e o cavaleiro de paus. Eu acredito que esse masculino ele está se comprometendo com alguém, tá? Ele está se comprometendo com alguém, porque esse masculino ele está muito seguro emocionalmente do que ele quer ali. Tá com o rei de paus e tá com o rei de copas. Tem um sentimento acontecendo ali. E lembra que eu falei que o feminino tá indo com uma energia do cavaleiro de copas? Só que o rei de copas já tá com o masculino. E esse cavaleiro de copas encontra o 5 de copas, que é a frustração de algo que não tem como voltar mais atrás. É isso. Nítido. Só que assim, pelo que eu tô entendendo, quem tem essa energia de frustração real, emocional, é o feminino. Sabe? O feminino tem essa energia de frustração emocional, porque o feminino vai com essa energia de água, né? Mas chega e encontra esse masculino já no rei de água, né? Ele já está no rei de água. Na verdade, o feminino encontra os 5 de copas, que é o leite derramado. Não tem mais como recolher. Então, mesmo que eu tenha sentimentos, o conflito já está ali, né? Não tem como mudar a situação. Vamos ver a bênção do feminino. Cavaleiro de Copas fala que é a bênção porque o feminino exterioriza um sentimento aqui, que é algo novo, inédito, e que trazia até uma certa sabotagem, né? Agora não vai ter mais sabotagem, não vai ter mais mentira, porque o feminino ele vai abrir o sentimento, né? O feminino abre o que sente pelo masculino. E isso vai ser libertador, né, para o feminino, porque o feminino vai transbordar ali o que sente, né? Vamos ver a bênção, o louco. E o as de espadas, é isso mesmo. Tá falando que a bênção é o feminino expor para o masculino o que sente, sabe? E de um jeito totalmente inesperado, sai ali uma grande verdade dessa aproximação, sabe? E de uma situação totalmente negativa,
aqui tem um início, as coisas começam a acontecer. Parece que tem um desbloqueio aqui, a partir do momento que o feminino ele vai na direção do masculino com esse sentimento. Ali que acontece o desbloqueio. Vamos ver o bloqueio do feminino com o masculino. 9 de copas e o 3 de paus. Aqui está bloqueado mesmo o masculino realizar qualquer tipo de sonho do feminino, de desejo, de pedido que o feminino já fez para o espiritual. Está bloqueado. O masculino ele não pode realizar. Aqui está falando que o feminino ele tem que se aprimorar, ele tem que focar. A gente pode falar até em trabalhar, estudar, para romper estruturas com o passado, com a linha da família, investir em si. Não é o feminino, ele está achando que o masculino ele tem que suprir essas necessidades pessoais. E não vai, porque não está autorizado. Vamos ver o desafio. O desafio do feminino com o masculino. A roda da fortuna, mudança inesperada. O 3 de espadas, que causa medo, inseguranças. E o 3 de ouros. Aqui fala que muito medo e insegurança de algum tipo de transformação que vai acontecer de uma hora para outra. O feminino aqui acaba recebendo um acorda menino, um acorda menina. No momento ali que está querendo reinvestir em alguma coisa, vem um monte de conflito aqui para que o feminino acorde. E aqui está falando o desafio é aceitar a colaboração de alguém aqui ou de um grupo para o feminino sair dessa situação. Né? O feminino querendo se proteger nesse momento, mas não é momento de se proteger. Na verdade, é um momento de você pegar aliados. Vamos ver a bênção do feminino em relação ao masculino. Rainha de copas e o 8 de paus. O sol. E o 7 de copas. Então, aqui está falando que a bênção do feminino é que aquilo que não deu certo, lembra do 7? Do 7 de copas, que não tinha dado certo, muita ilusão do feminino aqui. Aqui fala que o feminino vai acabar realizando tudo, mas aí tem que contar com a ajuda de uma equipe, tá? Não é só uma pessoa, não é só um masculino. O feminino, ele acha que é de 2 que vai conseguir, e aqui não é de 2 não, é um grupo. É um grupo, tá? Mostra aqui 3 pessoas ou mais, para fazer com que o feminino realize todos esses ideais aqui, tenha todos esses desejos realizados. O feminino ele está muito focando tudo nas costas desse masculino, como se esse masculino fosse a solução de tudo. E não é. Tanto que está bloqueado desse masculino corresponder os desejos do feminino. Tá? Mas aqui, a partir do momento que o feminino decidir enfrentar os medos, vem mudança aí muito positiva, tá? Vamos ver o bloqueio do masculino em relação ao feminino. 4 de copas, olha que interessante. O 7 e o 4 estavam juntos do lado do feminino. Agora o 4 de copas veio para o masculino como bloqueio. Armadilha emocional,
tá bloqueado. Por isso que o masculino não vai ceder ao feminino. Realmente vai ser aquela energia, olha, não tá bom para você, aqui o leite já derramou, já derrubou, não tem como a gente reverter essa situação. E o 7 de ouros. Tá bloqueado o masculino retribuir alguma coisa pro feminino. Vamos ver o desafio do masculino com o feminino. 3 de copas, tá vendo? E a rainha de ouros. Então, o desafio maior do masculino está exatamente nisso daqui. Do desafio que traz para o masculino como imperador ter que receber auxílio do feminino aqui, mas como amizade. Tá vendo? A amizade. É isso. Vamos ver a bênção do masculino com o feminino. O carro, mudanças, viagem, deslocamento, novos acordos, aprendizados, fechamento de contrato longo. Tem uma mudança aqui. E o julgamento, algo do passado, e o 5 de paus. É assim, ó, fala que a bênção maior está que o masculino vai conseguir resolver uma coisa muito antiga, que parecia que já não tinha como resolver, graças ao feminino. O feminino vai conseguir aí contornar uma situação bélica que vinha lá de trás. Então, o feminino vai controlar um conflito antigo na vida do masculino, tá? É isso, rainha de paus e rainha de ouros. Ativar espiritualmente, cuidar, nutrir na matéria. Vamos ver aqui, futuro. Sabe o que eu vejo, meninas? Todo mundo que tá aqui são ativadoras espirituais, tá? Vocês ativam outros masculinos. Se tem um masculino específico na vida de vocês, é um contrato, tá? Mas tem casos aqui que esse contrato vai ser rompido nos próximos dias, semanas e meses, independente do tempo. Vamos ver futuro imediato feminino. 8 de ouros, o resultado. Tendo que se controlar em relação a uma finalização aqui. Futuro próximo. 9 de paus e o 10 de ouros. Aqui eu vejo o futuro próximo, imediato. O feminino trabalhando firme e tendo um resultado. Futuro próximo, 10 de ouros, cavaleiro de ouros e o eremita. Tem uma energia aqui de cálculos, organização, fechamento de ciclo, rainha de ouros, o imperador. Tem bastante coisa aqui que tem que ser finalizada. Depois disso, o feminino se afastando, né? E depois resolvendo aqui, e depois esperando alguma colheita aí. E tendo aqui um valor, vai achar um valor, tá? Só que fala que esse valor que vai resultar nesse 10 de ouros. Vamos ver futuro imediato masculino. 3 de paus, a espera. O masculino tem uma estrutura aqui, tá? Tá esperando algo para que ele possa mudar, se deslocar. Futuro próximo, masculino.
o imperador e o 7 de paus. Então, aqui, ó, como que tá casando as energias. Aqui o masculino entra nessa energia do imperador. Só que quando o feminino descobre que era uma vez, esse masculino aproveita quando o feminino tá ali entendendo que foi atacado, que estava desprotegido, fragilizado, esse masculino aproveita essa situação e vaza, tá? E vaza ali. Aproveita a situação e vaza. E o eremita. É como se esse masculino não tivesse coragem de enfrentar ali a situação e ver a reação do feminino, ou até mesmo defender o feminino de alguma maneira. Não, esse masculino se isola. E o 5 de copas. Aqui pode ser por doença, pode ser por, sei lá, quero me isolar, vou me organizar, só que depois disso esse masculino se dá conta desse 5 de copas. Talvez nesse momento de afastamento, nesse momento de doença, de dor, esse masculino ele chore. Ele chore pelo que não dá para ser resgatado. Ele chora pela sabotagem, ele chora pelas mentiras, pelos enganos. Ele chora pelo que ele fez a nível familiar. E o 8 de paus. E não tem nada que dê para fazer daqui para frente, porque a sorte já foi lançada. Cavaleiro de ouros e rainha de ouros. Realmente aqui há uma grande diferença, né? O masculino ele vai tentar ofertar algo para o feminino, mas há uma grande diferença, tá? E isso vai ficar muito claro, muito nítido. Aqui fala que uma instituição, um acordo, um compromisso, um estudo, uma estrutura vai fazer com que haja um afastamento. Tem algo novo que ocorre, algo inesperado, que é uma grande sorte, tá? Um convite, um novo acordo que leva ao afastamento inesperado do masculino com o feminino, tá? É inesperado aqui, gente. É isso, tá? E a imperatriz aqui no fundo, depois, olha lá, o hierofante, a estrela e a imperatriz. Fala que depois que tem esse afastamento, o feminino se encontra como imperatriz. Até então, o feminino estava ali em formas de rainha e o masculino já estava como imperador, tá? Vamos ver a conclusão para o feminino. 2 de espadas em silêncio, 3 de espadas se sentindo muito mal, com medo, o mundo, e o 10 de espadas e a temperança, e o cavaleiro de paus. Então, o feminino aqui vendo o resultado da missão cumprida do masculino, né? Fechamento de ciclo com saldo negativo e precisando de cura ali. É assim que o feminino vê a situação, tá? Vamos ver o masculino, a situação que o masculino vê o feminino. 10 de paus com grande peso.
mas com uma energia aqui de As de Ouros, com uma oportunidade, e com 2 de copas, tá? E o carro. Então, aqui fala que o masculino vê esse feminino com uma energia extremamente de peso, assim, de muita responsabilidade, mas vê esse feminino como alguém que tem um potencial gigantesco. Nossa, me deu vontade de chorar, gente. Gigantesco para ter uma parceria, ter uma família. Assim, tem uma admiração muito grande desse masculino, né? Muito grande aqui. E esse masculino hoje avaliando, né, vai avaliar aí, principalmente nesse afastamento, o quanto esse feminino é assim tá? Mas vai ser num momento de afastamento, que pode ser numa doença, pode ser numa perda, porque esse masculino ele vai se isolar, ele vai ficar sozinho aqui por uma sabotagem mesmo, tá? E o Rei de Ouros, mas vai conseguir se erguer, tal. Mas é aquilo, tem um processo de pausa, de descanso, e esse masculino volta como energia de amizade mesmo, tá, gente? De amizade. Vamos ver o feminino, o pesar. Ambos se causaram danos aí. Masculino vai ter uma revelação aqui. O masculino, o lado oculto, obscuro e o destino. É isso. Vamos ver feminino. A claridade no caos. Tem uma frase aqui, me responda com uma pergunta, você me responde com uma pergunta. Coração frio. Comparação masculino. Tá falando muito de frio, de gelo. Fala que vai ter um adeus frio, frozen. Tem um adeus frio. O que o espiritual espera? Que no futuro haja uma aproximação aqui. Que haja uma aproximação. É isso, gente. E aqui fala que a vida ela é regada de infinitas possibilidades, mas você precisa acreditar e seguir em frente. É isso. Gente, espero que vocês tenham gostado da orientação. E para quem está aqui no canal que ainda não aproveitou a oportunidade de entrar no canal do Telegram, tá? Se você já fez 3 leituras comigo e você gosta do meu trabalho, ressoa com o meu trabalho, com a minha linguagem, venha fazer parte desse canal privado, tá? Fechado.
Esse mês a gente já tem a programação, é um vídeo por semana, tá? Mas eu já acabei soltando mais. Até o finalzinho do mês tem a programação de maio. E qual tipo de programação? É falando sobre o espiritual, sobre a minha visão sobre o mundo, várias coisas, tá? Mas eu convido você a ver a programação, a ver o projeto, né? Netflix. Eu tenho certeza que ali vai ter pessoas, já tem pessoas que eu amo muito, que ressoam muito com o meu trabalho, me acolhem, me abraçam, e eu tenho certeza que se você for uma dessas pessoas, você vai entrar nesse projeto. Tem um valor simbólico de R$19,90. Se você quiser fechar o anual, R$200, e você vai ter aí toda semana um vídeo ali de esclarecimento que vai despertar você e vai ser muito bacana, legal, tá? Então, qualquer coisa, entre em contato. E também para fazer a sua leitura em Yang, essa leitura tem a possibilidade de você ter o acompanhamento semanal, tá? É muito interessante e é muito bom, principalmente para quem lida com muitas pessoas. Ajuda bastante, tá bom? Então, qualquer coisa, entre em contato. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.